Olá, eu sou Cristiane Bendo, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. E agora nós vamos então para as videoaulas da unidade 3 da disciplina de Anatomia Dental. Esta unidade será dividida em duas videoaulas. Na primeira videoaula, que é esta aqui, nós vamos abordar as diferenças gerais entre dentes decidos e permanentes, os grupos de incisivos decidos, caninos decidos e molares decidos. E na próxima videoaula, nós vamos abordar o grupo de incisivos e caninos permanentes. Em relação às principais diferenças entre os dentes decidos e permanentes, nós podemos então destacar que os dentes decidos geralmente são menores do que os permanentes. Os seus molares são em série crescente. Isso quer dizer que os primeiros molares decidos geralmente são maiores que os segundos molares decidos. E nos dentes permanentes é o contrário. Os primeiros molares são maiores que os segundos, que consequentemente são maiores que os terceiros. Nos dentes decidos, a coloração é mais branca, mais clara, mais opaca e às vezes até azulada. E nos dentes permanentes, é uma coloração mais escura, né? Mais amarelada ou acinzentada. O dente decido tem uma menor concentração de hidroxiapatita do que o dente permanente e também uma menor espessura de tecidos duros. Bom, falando especificamente das diferenças entre decidos e permanentes em relação aos grupos de dentes, considerando as coroas, os incisivos decidos, eles copiam fielmente os seus homônimos permanentes. Os caninos decidos também copiam fielmente aos seus homônimos permanentes, então aos caninos permanentes. Em relação aos molares, a gente tem algumas diferenças. Então, os primeiros molares decidos, tanto superior quanto inferior, eles têm forma própria, eles não se parecem com nenhum outro dente da cavidade bucal. Já os segundos molares decidos, tanto superior quanto inferior, eles imitam os primeiros molares permanentes. Então, o que isso quer dizer? Que o segundo molar superior decido, ele é muito parecido com o primeiro molar superior permanente. E o segundo molar inferior decido é muito parecido com o primeiro molar inferior permanente. Já em relação às raízes, nos incisivos, as raízes elas são maiores em proporção à coroa do dente. E em relação aos molares, as raízes elas são mais abertas e divergentes do que a dos molares permanentes. E por que isso? Porque no meio das raízes dos molares decidos existe a formação dos pré-molares, né, que são os dentes permanentes que vão vir em substituição aos molares decidos. Então, essas raízes elas precisam ser mais divergentes, mais abertas para acomodar esses germes dos pré-molares que estão em formação. Vamos então começar o estudo do grupo dos incisivos decidos. O primeiro dente, então, que nós vamos falar do grupo dos incisivos é o incisivo central superior decido. Ele é similar ao seu sucessor permanente, que nós vamos ver na próxima videoaula, mas nele não há mamelões, que seriam aquelas serrinhas que a gente encontra nos incisivos permanentes quando eles acabam de erupcionar. E na próxima videoaula nós vamos abordar essas questões para os incisivos permanentes. A coroa do incisivo superior decido, do incisivo central, ela é mais larga do que comprida. Então, se a gente observar aqui, a gente vai ver que ela é mais larga do que alta, do que comprida. E com um comprimento de em torno de 16 milímetros. A borda incisal dela é plana, então aqui a gente vê uma borda incisal relativamente plana, não existem mamelões. O ângulo disto-vestibular, ele é mais arredondado que o mésio-vestibular. Então, se a gente observar aqui, na distal desse dente, a gente vê um ângulo mais arredondado no ângulo disto-vestibular do que no mésio-vestibular, que a gente percebe que tem um ângulo mais reto. E o lado mesial, ele tende a ser mais plano do que o lado distal. Na face palatina, a gente observa o cíngulo, que é essa imagem amarelinha aqui, e as cristas marginais, que são essas verdes aqui, e que são bem acentuadas. E ela tem uma fossa central aqui, né? Entre as cristas marginais e o cíngulo. A raiz desse dente, ela é uma raiz única e arredondada.
E o terço apical da raiz, ele vai se curvar para vestibular e para distal. Já o incisivo lateral superior descido, ele vem logo após o incisivo central, fica ao lado do central, entre o central e o canino, e ele é similar ao incisivo central descido, mas em menores dimensões, e ele é menos simétrico do que o incisivo central. A coroa dele, ao contrário do central, ela é mais comprida do que larga. Lembrem que no central ela era mais larga do que comprida, então aqui é o oposto, tá? Um comprimento total de em torno de 15,5 milímetros. A borda incisal é inclinada para distal e a gente observa, da mesma forma que o central, um ângulo disto-vestibular mais arredondado do que o ângulo mesio-vestibular, que é mais reto, tá? As cristas marginais, aquelas que estão lá na face palatina, que eu mostrei a imagem antes no central, elas são mais proeminentes no lateral do que no central, elas são maiores, mais proeminentes, e fazem então com que a fossa central, né, aquela fossa que tem entre as cristas marginais, ela seja também mais profunda. A raiz, ela é única, ela é achatada no sentido mesio-distal, então ela é achatada nesse sentido aqui. E o terço apical dessa raiz vai se curvar para vestibular e para distal. Aqui a gente observa muito bem como que a raiz está se curvando para distal, que é esse lado de cá, né? E agora, indo para os incisivos inferiores. Então, o incisivo central inferior descido, ele é o menor de todos os incisivos descidos. Então, vamos lembrar, o central inferior é o menor de todos os incisivos descidos. Ele é similar ao seu correspondente permanente, né? Ao central superior. A coroa, porém, ela é bem simétrica e é mais comprida do que larga. Então, e nisso ela parece mais com o lateral superior, ela é mais comprida do que larga, tá? Um comprimento de em torno de 14 milímetros, né? Então a gente percebe que é um dente bem menor. A borda incisal é bem reta e o ângulo disto-vestibular e mesio-vestibular são quase retos. Então os dois ângulos aqui, ó, são muito semelhantes, não tem aquele ângulo disto-vestibular mais arredondado. E essa é uma característica muito importante do incisivo central inferior, tá? Os dois ângulos são quase retos. O cíngulo, que aqui eu tô olhando por uma vista como se eu estivesse olhando de cima, né? Uma vista incisal, então o cíngulo aqui, ó, né? Aqui é a palatina, tá, gente? Aqui é vestibular. O cíngulo, ele é muito bem definido, mais proeminente. E as cristas marginais, que são essas aqui nas laterais, elas são pouco desenvolvidas. Então, a gente não vê aquela fossa tão profunda entre as cristas marginais, apesar do cíngulo ser bem desenvolvido, tá? A raiz é única, longa e afilada. Tem o dobro do comprimento da coroa, então a gente percebe que é uma raiz mais longa. E o terço apical da raiz vai se curvar para vestibular. E o último dos incisivos que nós vamos falar, então, é o incisivo lateral inferior descido. Ele é muito similar ao central inferior descido. A coroa é mais larga e comprida do que o central. Então, ele é um dente um pouquinho maior do que o central inferior, tá? Em torno de 15 milímetros. Aqui a gente observa que a borda incisal dele, ela se inclina para distal, ó. Ela desce, né? E o ângulo disto-vestibular é mais arredondado do que o mesio-vestibular, tá? Assim como nos superiores. Então, essas duas são as grandes diferenças que a gente encontra entre o central e o lateral inferior. Os ângulos e a borda incisal com inclinação para distal. E aí, como essa borda incisal inclina para distal, o lado distal ele fica mais curto do que o mesial, né? Quando a gente faz uma vista por incisal, olha por incisal, a gente vê um cíngulo bem definido e um pouco deslocado aqui para distal, tá? Dá pra gente perceber que ele está deslocado, né? E as cristas marginais também são pouco acentuadas, tá? Essas cristas marginais aqui são pouco acentuadas, assim como no central. Ele tem uma raiz única, achatada, no sentido mesio-distal, apresentam sulcos longitudinais, né, nesse local de achatamento, e o terço apical dessa raiz pode se curvar para vestibular e para distal. E agora, então, vamos falar do grupo dos caninos descidos.
Então, o canino superior descido, ele é o dente mais comprido da dentição decídua, mais longo, considerando coroa e raiz. E ele é mais largo no sentido vestíbulo-lingual do que os incisivos decíduos. O comprimento total dele é em torno de 19 milímetros, então vocês realmente percebem que ele é um dente mais longo. Ele tem uma cúspide aguda, né? É uma característica dos caninos, principalmente logo que erupcionam, ter essa cúspide mais aguda que ela pode ir desgastando ao longo do tempo. E essa cúspide, ela se desloca levemente para a distal, tá? Então, isso aqui seria a cúspide, ó, tá? Essa pontinha do canino, que vai se deslocar levemente para a distal. E aí, o que a gente vai ver, né, em relação a essa região da coroa aqui do canino descido, que é importante. Esse ângulo disto-vestibular, aqui, ele é mais arredondado do que o mésio vestibular, tá? Então, a vertente mesial dessa borda incisal, então aqui é o lado mesial, né? Aqui é o lado distal. Então, essa vertente mesial aqui, ela é mais comprida, né? Ela é mais longa do que a vertente distal. Por quê? Porque esse ponto de contato aqui do lado mesial, ele tá mais alto, mais em direção à borda gengival. Então, como ele tá mais alto, a gente tem uma borda aqui mesial mais comprida, tá? A bossa é bem marcada no terço cervical, então ele tem uma bossa bem marcada aqui, tá? Uma proeminência. E tem uma raiz única, larga e afilada, que tem o dobro do comprimento da coroa e que é desviada para vestibular e para distal, tá? Aqui a gente observa que a raiz está levemente deslocada para distal. E é a mais longa de todas as raízes dos dentes descidos. Então, é o maior dente e com a maior raiz. E o canino inferior descido? Ele é muito semelhante ao canino superior descido, porém menor em todas as suas dimensões. Então, enquanto o superior tinha em torno de 19 milímetros, esse tem em torno de 17 milímetros. A vertente disto-incisal, aqui, ó, essa vertente aqui, ela é maior do que a mésio-incisal. É exatamente o oposto do canino superior, ok? E os cíngulos e as cristas marginais são menos evidentes no canino do que o canino superior. Então, quando a gente olha uma vista por lingual, nesse caso, a gente vê que tanto as cristas, né, aqui, quanto o cíngulo, eles são menos evidentes do que no superior, tá? A raiz é única, mais curta do que o canino superior, ela é achatada no sentido mésio-distal e também é desviada para vestibular. E agora, então, vamos para o último grupo de dentes descidos, que é o grupo dos molares descidos. Então, começando pelo primeiro molar superior descido, ele é um molar que tem uma coroa diferente de todos os outros molares descidos e permanentes. Então, ele tem uma coroa com formato próprio. Ele é o menor dentre os molares descidos, né? E tem um comprimento em torno de 15,2 milímetros. A coroa dele é mais larga do que alta, do que comprida, tá? E ela tem um formato mais ou menos de um cubo, né? Como vocês podem observar aqui. A face oclusal, ela é bastante rasa. Por quê? Porque as cúspides e as cristas marginais são curtas, elas não são altas. E os sulcos, fossas, também são rasos. Então, por isso que a face oclusal a gente fala que ela é mais rasa. O lado vestibular dessa coroa é maior do que o lado palatino, né? E o lado mesial, ele é maior do que o lado distal, tá? Essa coroa, ela possui 4 cúspides, sendo que as cúspides mesiais, que é esse lado aqui, são muito maiores que as cúspides distais. E a cúspide distolingual, ela pode inclusive estar ausente, que é essa cúspide aqui, né? Distolingual ou distopalatina. E ele parece muito com um pré-molar, só que ele é mais largo que um pré-molar e as cúspides são mais baixas e os sulcos mais rasos. Ainda no primeiro molar superior descido, então ele tem um sulco principal mésio-distal, um sulco principal vestíbulo-lingual, né, que é muito raso e por vezes esses sulcos até são um pouco ausentes.
e sulcos secundários que marcam as cristas marginais e as cristas triangulares. E ele tem, na face vestibular, mais próximo ali da cervical, próximo da gengiva, uma bossa, né, que é muito comum no primeiro molar superior descido, que é o tubérculo de Zucker-Kendall, que é essa bossa que a gente observa aqui, vestibular. E como eu já falei, a superfície palatina desse dente, ela é mais estreita que a vestibular. Então, se eu olhar esse dente por uma vista palatina, eu vou inclusive, ó, eu vou ver a superfície palatina aqui e através dela eu consigo ver a vestibular aqui atrás, tá? Em relação às raízes, ele é um dente que tem 3 raízes, então ele é triradicular. Os molares superiores, tanto os descidos quanto os permanentes, eles são trirradiculares. A raiz palatina, ela é a mais larga e a mais longa de todas. Então, existem 3 raízes, uma palatina e 2 vestibulares. A palatina é a maior e a raiz mesiovestibular é um pouco maior do que a disto-vestibular. E essas raízes, elas são muito divergentes entre si, né? Por quê? Porque tem que acomodar o primeiro premolar que vai se formar aqui nesse meio dessas raízes, tá? A base, as raízes, né, elas têm uma base comum de implantação que é pequena. Então, o que a gente vê? Que a furca, que é o encontro dessas raízes, é muito próximo da linha cervical, né, que é a união entre esmalte e cemento, entre coroa e raiz. Então, esse soalho aqui, essa região de furca em relação à linha cervical é muito estreita. Muito diferente dos molares permanentes que tem esse espaço aqui muito maior, muito mais longo. E agora, então, vamos para o segundo molar superior descido. Ele vem logo atrás do primeiro molar e é o último dos dentes descidos, então é o dente 5, né? É o último no arco. Ele é muito semelhante, a sua forma, ao primeiro molar superior permanente, porém menor, tá? Então, é importante que vocês lembrem, o segundo molar superior descido parece com o primeiro superior permanente, tá? Segundo parece com o primeiro. Ele é maior que o primeiro molar descido, que é o dente que vem antes dele. Então, vamos pensar, o primeiro molar descido é menor, o segundo molar descido é maior. E o segundo molar descido parece com o primeiro permanente, tá? Ele tem 4 cúspides bem definidas, que a gente pode ver aqui, ó. A cúspide mesiovestibular, a disto-vestibular, a mesio-palatina e a disto-palatina, tá? Sendo que a mesio-palatina é a maior e a disto-palatina é a menor de todas, tá? E ele tem uma ponte de esmalte bem desenvolvida, que é o que a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó. Então, ele tem uma união entre a cúspide disto-vestibular e a mesio-palatina, né? Uma união por uma ponte de esmalte. E ele tem 3 fossas, esse dente, né? Então, a gente consegue observar que ele tem uma fossa mesial, uma fossa central e uma fossa distal, ok? E os sulcos, eles são idênticos aos primeiros molares ao primeiro molar permanente. Então, ele tem uma coroa muito semelhante ao primeiro molar permanente, né? Então, depois a gente vai estudar mais o primeiro molar permanente e vai ficar mais fácil de vocês fixarem a anatomia do segundo molar descido, superior. E esse dente, ele também pode apresentar aquele tubérculo de Zucker-Kendall que eu falei para vocês do primeiro molar, que é aquela bossa que existe na superfície vestibular, mais próximo da gengiva, né? E também pode apresentar o tubérculo de Carabelli, que é muito comum no primeiro molar permanente, né? No primeiro molar superior permanente, e que pode acontecer nesse segundo molar superior descido, que é como se fosse uma quinta cúspide, né? Do dente. Então, ele pode acontecer, e isso acontece por palatina. Esse dente, como é um molar superior, ele é triradicular, ele tem 2 raízes vestibulares e uma palatina, sendo que a raiz palatina aqui também é mais larga e mais longa. Então, aqui a gente vê até uma imagem, né? Essa imagem aqui mostra bem pra gente a raiz palatina mais longa e mais larga. As raízes são muito divergentes entre si e também tem uma base de implantação entre as raízes, ela é pequena, que é isso aqui, ó, aqui dá pra ver bem essa base de implantação, que é isso aqui que a gente fala, ó. É essa altura entre a união das raízes e a
linha cervical. Então, essa base aqui, ela é pequena, ok? E agora, então, vamos para os molares descidos inferiores, começando pelo primeiro molar inferior descido. Assim como o primeiro molar superior descido, a coroa do primeiro molar inferior descido, ela não se assemelha a nenhum dente descido ou permanente, ok? O comprimento dela é de em torno de 15,5 milímetros e ela também apresenta o tubérculo de Zucker-Kendall, aquela bossa vestibular, né, muito próxima ali da linha cervical. É o dente que tem esse tubérculo mais proeminente, é esse molar inferior. Apresenta 4 cúspides, né, que a gente pode ver nessa imagem superior aqui, coloridinha. Então, tem a cúspide mésio-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual e disto-lingual. Qual que é a maior de todas? A mésio-vestibular. E a menor é a disto-lingual. Os sulcos principais, então, são o sulco mésio-distal, que é esse aqui, e o sulco vestíbulo-lingual, tá? A face mesial, ela é mais plana do que a distal, tá? E ele é um dente birradicular, então isso quer dizer que ele tem duas raízes. Uma raiz mesial e uma raiz distal, que são bem divergentes entre si, para caber o folículo do dente permanente em formação. E agora, então, vamos para o último dente descido que nós vamos conversar, que é o segundo molar inferior descido, que é o dente 5, é o último dente do arco inferior direito, né, da arcada do hemiarco inferior direito e esquerdo. A coroa do segundo molar inferior descido é muito semelhante à coroa do primeiro molar inferior permanente, porém menor. Tá? Então, aquela mesma regra para o superior, que o segundo molar superior descido parecia com o primeiro permanente, a mesma regra vale para o inferior. O segundo molar inferior descido parece com o primeiro inferior permanente. Ok? Só que um pouco menor. Ele tem 5 cúspides, tá? Então, são 3 cúspides na vestibular e 2 cúspides na lingual, sendo que a maior cúspide é a mesiolingual e a última, menor, é a disto vestibular. Ele tem cristas marginais bem definidas, né? E fossas mesial, central, distal também bem definidas. Aqui a gente observa, por exemplo, a crista marginal mesial, ó, dá para ver bem direitinho, ela é bem definida, né? O sistema de sulcos também é idêntico ao primeiro molar inferior permanente. Então, a gente tem um sulco aqui, né? Mesiodistal, a gente tem sulcos vestíbulo linguais, esse outro aqui também que separa essas duas cúspides vestibulares, né? A disto vestibular e a centro vestibular, tá? Ele pode apresentar o tubérculo de Zucker-Kendall na vestibular. E a face distal, a gente observa aqui que ela é mais convexa do que a mesial, que é um pouco mais reta, tá bom? E ele apresenta também duas raízes, então os molares descidos, né, os inferiores apresentam duas raízes, os superiores apresentam 3. Então ele apresenta duas raízes, uma mesial e uma distal, que também são divergentes entre si para acomodar o germe do, nesse caso, segundo premolar inferior. E agora que a gente já conversou sobre as características de cada um dos dentes descidos, nós vamos conversar sobre algumas características dos dentes descidos. E a primeira delas chama espaços primatas. Então, o que são os espaços primatas? Eles são espaços que sempre vão existir entre alguns dentes na dentição decídua. Então, mesmo que a criança, existem crianças, né, que têm um arco inteiro mais espaçado entre os dentes e tem crianças que têm um arco todo mais com os dentes mais juntinhos, tá? Então, até tem uma classificação de Balme, que a gente chama de arco tipo 1 de Balme, que é aquele com os dentes todos mais espaçados, e o arco tipo 2 de Balme, que é quando os dentes são mais juntinhos, tá? Independente do tipo de arco de Balme, o que a gente sempre vai encontrar? Entre o incisivo lateral superior e o canino superior, esse espaço aqui, ele sempre vai existir, esse espaço primata, ok? E na arcada inferior, esse mesmo espaço vai existir entre o canino e o primeiro molar, tá bom? Então, mesmo que a gente não tivesse esses outros espaços aqui, ó, que fosse tudo juntinho um dente do outro, esses dois espaços circulados aqui, que são os espaços primatas, eles permanecem. E como eu já falei com vocês, as raízes dos molares descidos, elas são bastante divergentes, abertas, justamente
para caber o germe do premolar que vai estar em formação e que vai substituir, então, os molares descidos. E depois que o dente descido irrompe na cavidade bucal, a sua raiz demora em torno de 1 ano para estar completamente formada, né? E esse processo de formação de raiz a gente chama de rizogênese. A raiz intacta, então, sem ter rizogênese e sem ter rizólise, dura aproximadamente 3 anos. E a rizólise, então, que é a reabsorção dessa raiz, ela vai começar com o início do processo de erupção dos dentes permanentes. Em relação ao padrão de rizólise dos dentes descidos, a gente deve observar que incisivos e caninos têm os seus germes dos seus sucessores permanentes localizados por lingual ou palatina dos dentes descidos. Então, dessa forma, a reabsorção da raiz do dente descido, né, do caso do incisivo e do canino, vai começar pela porção lingual ou palatina. Então, esse dente aqui, por exemplo, a gente tem uma vista proximal. A gente observa que existe uma maior reabsorção de raiz aqui na lingual do que na vestibular. Por quê? Porque o dente permanente que está em formação, ele está em formação aqui, ó, na região lingual do tecido. Nos molares, o germe dos dentes permanentes, dos pré-molares no caso, se localizam entre as raízes dos tecidos. Então, aqui no meio, e aí por isso que as raízes são divergentes, como a gente já conversou. Então, como que acontece a reabsorção dessas raízes? Elas vão acontecer primeiro aqui no meio, nessas porções que estão voltadas para os germes dos pré-molares. E na parte de fora das raízes, a tendência é que elas reabsorvam depois. Então, nós finalizamos essa primeira videoaula sobre os dentes descidos e na próxima videoaula, ainda nessa unidade 3, nós vamos abordar os incisivos e os caninos permanentes. Até lá!